Você sabe como funciona o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais do direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. Clique no botão de inscrição e lembre-se de ativar o sininho para que você receba as notificações toda vez que lançarmos um vídeo novo. E na nossa pílula jurídica de hoje, nós vamos falar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, encerrando o nosso ciclo de análise sobre o sistema de precedentes. O incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ele é um instituto criado no Código de Processo Civil que tem por finalidade permitir a uniformização a respeito de um tema jurídico que se repercute, que se repete em vários processos. Isso tem a finalidade de garantir uma solução mais equânime, de dar mais segurança jurídica e uniformidade às decisões que tratam de um mesmo tema jurídico, seja um tema de direito material ou de direito processual. Então, o primeiro ponto que precisamos já atentar é que o IRDR ele é um incidente que está voltado para uma questão jurídica e não para uma questão fática. Quando falamos de IRDR, uma grande questão levantada na doutrina, uma grande discussão é sobre a natureza jurídica do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se seria a natureza jurídica de um caso modelo ou a natureza jurídica de um caso piloto. Vamos entender o que cada corrente pensa sobre essa situação da natureza jurídica do IRDR. Para a corrente que defende que o IRDR ele está relacionado à natureza jurídica de caso modelo, essa corrente entende que o IRDR ele independe da existência de um processo em concreto para decisão do tribunal. Basta que haja demandas repetitivas sobre aquela questão jurídica, ainda que elas estejam exclusivamente tramitando em primeira instância. Portanto, para essa corrente, o IRDR ele só decide a tese jurídica. Ele não tem que resolver o caso concreto. O tribunal, portanto, ele, sendo informado da repetição de vários processos em que há uma discussão jurídica em comum, ele decidiria essa questão jurídica em abstrato e depois cada órgão julgador aplicaria essa decisão ao seu processo específico. Portanto, existe uma cisão cognitiva para essa corrente do caso modelo entre os processos em concreto e entre a tese que vai ser decidida lá no IRDR. Por isso, essa corrente ela entende que não há necessidade de que haja um processo com aquela questão jurídica tramitando no tribunal, para que o tribunal possa instaurar o incidente e possa decidir esse assunto. Já para a corrente que defende que a natureza jurídica do IRTR é de caso piloto, essa corrente entende que é um incidente e, portanto, por ser incidente, deve existir um processo tramitando no tribunal, um ou mais processos, em que se discute aquela questão jurídica. Por isso, para essa corrente, é indispensável para a instalação do IRDR que haja um processo tramitando no tribunal sobre aquela discussão jurídica, ainda que todos os demais estejam tramitando em primeiro grau de jurisdição. Portanto, para a instalação do IRDR, seria indispensável a existência de ao menos um processo tratando daquela questão em segundo grau de jurisdição. E aí o tribunal ele instauraria um incidente e, ao julgar o incidente, ele resolveria a fixação da tese, mas também decidiria o caso concreto que serviu de parâmetro para a instauração do incidente. Portanto, essa corrente defende que, não havendo processo tramitando em segundo grau sobre aquela discussão jurídica, não é possível a instauração do incidente, já que, tratando-se de caso piloto, é indispensável a existência de um processo em que o tribunal
instaurará o incidente, decidirá a tese jurídica e também julgará o caso concreto referente ao processo paradigma para a instauração do IRDR. O IRDR ele é regulado no Código de Processo Civil dos artigos 976 ao artigo 987. Vamos selecionar alguns desses artigos que são mais representativos para a compreensão do tema e vamos começar pelo artigo 976. O artigo 976 estipula que é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O parágrafo 1º estipula que a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Já o parágrafo 2º defende que, se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir a sua titularidade em caso de desistência ou abandono. O parágrafo 3º estipula que a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. O parágrafo 4º estabelece que é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. E o parágrafo 5º estipula que não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, para que haja a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é indispensável que, primeiro, existam múltiplos processos tratando sobre aquela mesma questão de direito, ou seja, questão de direito entendida como discussão de direito material ou direito processual. Por isso, não cabe RDR para tratar de discussão de questão fática. Além disso, há necessidade de que haja risco de insegurança jurídica com decisões diferentes em razão de múltiplas teses sobre aquela mesma questão de direito material ou processual. Além disso, deve-se observar que não é possível a instauração do IRDR por prevenção, ou seja, por mera alegação de eventuais processos que poderão surgir sobre aquela matéria. É indispensável a efetiva existência de múltiplos processos. Outro ponto importante é que há um impeditivo ao RDR. Qual que é o impeditivo? É que, se já houver incidente de repercussão geral em sede de recurso especial ou extraordinário, ou seja, afetados ao STF ou STJ, não é possível a instauração do IRDR no 2º grau de jurisdição. Então, temos aí um óbice. O óbice seria a existência já de repercussão geral sobre aquela discussão jurídica ou no STF ou no STJ. E, por fim, lembrar que a desistência do recurso, por si só, não encerra, não gera a prejudicialidade do IRDR. Outro ponto também importante que nós comentamos agora há pouco é sobre a discussão doutrinária a respeito da natureza jurídica do IRDR. Por que isso? Porque se nós seguirmos o entendimento de que se trata de caso modelo, não é necessário que exista processo tratando daquela discussão jurídica no tribunal. Já se nós entendemos que o modelo é do caso piloto, é fundamental, é indispensável, é requisito para a instauração do RDR que haja ao menos um processo desses repetitivos, desses que tratam da mesma tese jurídica, da mesma discussão, haja pelo menos um no tribunal, para que então o IRDR possa ser instaurado. Vamos agora analisar o artigo 977 do Código de Processo Civil. Artigo 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal, pelo juiz ou relator, por ofício,
pelas partes por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Vemos, então, no artigo 977, os legitimados para a apresentação para o requerimento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Os legitimados, então, pode ser o juiz ou o relator do processo no tribunal, caso o processo esteja no segundo grau, que fará isso mediante ofício dirigido ao presidente do tribunal. Ou ainda são legitimadas as partes ou o Ministério Público e a Defensoria. Estes farão esse requerimento do incidente por meio de petição. Um ponto importante é que a admissibilidade do IRDR, ou seja, a decisão para instalação do IRDR, ela é sempre colegiada e vai depender do regimento interno de cada tribunal, que vai estabelecer qual órgão do tribunal é competente para a instauração do IRDR a partir do momento que houve o pedido desse incidente. Outro ponto importante também que nós precisamos observar é que a instauração do IRDR, a decisão que admite ou que não admite a instauração, ela é uma decisão irrecorrível. Se, portanto, não for instaurado o IRDR, a parte não pode recorrer dessa decisão. O que ela precisará fazer será instruir novo pedido, preenchendo aqueles requisitos que, por acaso, não geraram ali o reconhecimento do pedido de instalação do incidente. Portanto, ele não gera ali uma preclusão consumativa à não admissibilidade do incidente. Apenas a parte, ao renovar o pedido de instalação, deverá observar ali o adequado preenchimento dos requisitos, completando aqueles requisitos que não foram considerados, não foram reconhecidos no pedido originário. Um ponto importante que a gente precisa atentar é que a desistência do recurso que gerou ali, do processo onde gerou o parâmetro para a instauração do IRDR, essa desistência desse recurso não gera a extinção do incidente. A parte pode até decidir do seu recurso, mas essa desistência do recurso lá do processo que estava parametrizado dentro do IRDR não vai gerar a extinção do incidente. O tribunal vai se debruçar e vai julgar aquele incidente e fixar a tese jurídica, ainda que haja desistência do recurso que serviu de parâmetro para a instauração do incidente. Vamos agora conhecer o artigo 982 do Código de Processo Civil. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator, primeiro, suspenderá os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Inciso 2º, poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Terceiro, intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2º. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3º. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legítima para requerer a providência prevista no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Um ponto interessante desse dispositivo
é a possibilidade de extensão da decisão que suspende os processos de tramitação no Estado ou na região. As partes do recurso que não tramita naquele tribunal, naquela região, naquele Estado, elas podem requerer ao STJ ou ao STF a extensão da suspensividade dos recursos que tratam daquela matéria. Essa extensão abarcaria todo o território nacional. Com isso, aquela decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal que instaurou um incidente e determinou a suspensão dos processos que tramitam naquele estado ou naquela região, ela também se estenderia a todo o território nacional. Quem é legitimado são as partes do recurso ou o próprio Ministério Público ou a Defensoria Pública, quando perceberem que aquela decisão que está em incidente de resolução, em RDR, de determinado tribunal, ela também está relacionada ao processo que tramita ainda em tribunal, ainda que seja em tribunal distinto. Então, esse pedido levado ao STF ou STJ teria a finalidade de estender a eficácia da suspensividade dos processos que tratam daquela questão jurídica. Vamos, então, agora conhecer o artigo 983 do Código de Processo Civil. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Para instruir no incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Portanto, cabe ao relator instruir um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ao instruir, ele vai ouvir partes, ele vai ouvir pessoas e órgãos que tenham interesse naquela matéria, poderá realizar audiências públicas, tudo isso para colher um maior número de informações que permitam ao relator discutir melhor aquela matéria, entender melhor a matéria e fixar uma tese que cause maior segurança jurídica e que dê uma solução justa para a controvérsia. Vamos agora conhecer os artigos 985 e 987 do Código de Processo Civil. Artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada, primeiro, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Segundo, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. É importante observar que o acórdão que decide o IRDR, ele deve esgotar todos os fundamentos jurídicos da controvérsia, tanto as discussões, as teses favoráveis ao que foi fixada, como as contrárias, e, analisando essas teses, encontrar
a tese mais adequada que vai ser fixada como parâmetro para a solução do IRDR. Além disso, esse incidente, a decisão dele poderá ser objeto de recurso, ou recurso especial, ou recurso extraordinário, que, obviamente, será remetido para o respectivo tribunal, STJ ou STF, conforme o caso. E qual é o resultado, qual é a consequência da tese fixada no IRDR? A tese fixada no IRDR será aplicada a todos os processos em tramitação. Não será aplicada quando já houve trânsito em julgado da sentença daquele processo. E também não será aplicável quando já houver recurso extraordinário ou repetitivo que faça com que aquela questão agora já esteja submetida ao STJ ou ao STF. Mas, fora isso, todos os processos pendentes, seja qual for a pendência recursal, seja ali porque está pendente aí do embargo de declaração da decisão que julgou a apelação, ou ainda está pendente porque não foi nem sentenciado, em todos eles vai ter que ser aplicada a tese jurídica fixada por esse recurso. E também vai ser aplicável a decisão do IRDR a todos os novos processos, inclusive autorizando a improcedência liminar do pedido. E, por fim, caso alguma decisão ela viole, ela não atente ao que está fixado no IRDR, a solução para esse problema, esse descumprimento, essa inobservância da tese fixada no IRDR, será utilizar-se a reclamação. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para essa nossa pílula jurídica falando sobre o IRDR, e com essa pílula jurídica nós encerramos o ciclo onde falamos do sistema de precedentes. Se ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui sua pergunta, que teremos o maior prazer de responder. E também ajude a fazermos as próximas pílulas jurídicas. Deixe aqui a sua sugestão de tema para trazermos nas futuras pílulas jurídicas. Agradeço muito sua atenção. Gostaria de pedir que você replicasse esse nosso conteúdo, repasse para aquele seu colega que estuda processo civil, que quer conhecer mais sobre precedentes, e também divulgue o nosso canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo jurídico que estamos disponibilizando. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.